Oi, Lívia, tudo bem? Oi, Pri, tudo bem? Ione? Vamos ver, agora eu também tirei do Wi-Fi e pus no 4G. Vamos ver se também eu ajudo o padre agora sim. Vamos lá, padre. Agora eu também mudei a minha internet. Vamos ver se ajuda. Vamos lá. Aê! Parece que agora foi. Tá vendo? Acho que foi a minha internet. Agora eu pus no 4G e deu certo. Que bom. Eu via você falando com o É, pessoal, mas a minha imagem não aparecia. Te escutava, te via, mas a minha imagem não queria vir. vou Vê falar que com o era para padre. Eu vocês não desliguei. Aí eu fiz uma oração assim bem poderosa. rezar para Santa Clara, né, padroeira da telecomunicação. Ela é padroeira da telecomunicação? Tem uma passagem na vida dela que ela estava doente e ela queria muito participar da missa Ah, e não podia sair da cama e dizem, ela relata, né, nos históricos dela, de que ela assistiu a missa inteira projetada espiritualmente na parede do quarto onde ela estava. E aí se nossa, tornou que padroeira da telecomunicação. lindo! Que lindo! Eu vi o Papa falando esses dias daquele garoto super jovem que talvez seja o nosso santo da internet. Você viu aquele menino que morreu? Carla Acutis. Isso! Da Uhum, Eucaristia, que ele promovia muitos encontros, né? Para falar da sim, Eucaristia, para divulgar a Eucaristia. Muito bonito também, né? Então vai fazer verdade. parceria com a Santa Clara. Isso. Padre, bem-vindo! Muito Bem-vindo, obrigado. que bom tê-lo aqui de novo. Como é que estão os preparativos para a viagem? Já está dando para, nesse Estamos momento, no visualizar? finalmente aí. A documentação está toda ok. No final de agosto devo ir, se não tiver mais nenhuma restrição muito grande, né? Vamos ver. Tá na mão de Deus, ele cuida de tudo. No tempo dele as Sabe coisas que acontecem. eu tive uma conversa com o Dom Paulo, né? Que eu comentei com o senhor esses dias. Olha, a passagem dele por Roma foi maravilhosa, hein? Espero que a sua seja tão abençoada e bonita quanto. Ah, vai ser, com certeza. Vamos É, nos esforçar amém. para colher o máximo possível lá. Com certeza, com certeza. Bom, padre, então, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que chegou. Eu vou pedir para o senhor começar o nosso encontro hoje, então, já que a gente tem a graça de ter um padre aqui com a gente. E daí também rezar a oração do Espírito Santo e ler o Evangelho, e aí a gente começa a nossa reflexão. Pode ser assim? Sim. Vamos então rezar, né? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude com o dom do entendimento a compreender um pouco mais da palavra de Deus, de tudo aquilo que ele tem a nos ensinar e a nos revelar, e que nós estejamos cada vez mais abertos para sermos por ele conduzidos e trilharmos as estradas que vão nos levar a viver plenamente a graça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, eu pedi para o padre um dia vir aqui com o violão para cantar para a gente os dons do Espírito Santo. Igual ele fazia tão lindo lá na festa do Divino. Um dia você vem, padre? Aí a gente Vamos nos canta organizar, a gente vem sim. É, vamos. Sim, com Nossa, certeza. muito. Como que chama? É a coroa do Espírito Santo que o senhor canta? Quando fala de cada um dos dons ou não tem o nome? São os dons. Isso, né? Na verdade, é uma música que foi inserida dentro da oração da coroa, né? E aí, cada passo, cada dom, a gente pede que o Espírito Santo nos ilumine de uma forma Nossa, diferente. é muito bonito. É muito gostoso acompanhar. Muito bom. Então vamos ao nosso evangelho. O texto de hoje está em Mateus, né? Mateus 12, do 46 ao 50. E diz assim:
Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um texto que nós visitamos semana passada, né? Sim. E aí eu penso que a gente poderia começar essa nossa conversa, talvez entendendo o porquê na liturgia da igreja, às vezes acontece dos textos se repetirem com uma proximidade tão grande. Acho ótimo, é isso mesmo. Achei importante a gente entender isso. O calendário litúrgico ele é formado de 3 grandes blocos de organização. Nós temos uma organização da liturgia dominical, que é dividido em 3 anos, ano A, ano B e ano C. Nós estamos no ano A e lemos durante esse ano, aos domingos, o Evangelho de Mateus. No ano B, se lê o Evangelho de Marcos. No ano C, se lê o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João aparece nas festividades, durante o tempo da Páscoa, que vai falar um pouco mais do mistério de Deus, de Jesus como Deus, Deus encarnado, Deus que se revela. Então, é uma teologia um pouco mais alta, digamos assim, e aparece dentro do elenco dos domingos, no tempo da Páscoa. Então, esse é o primeiro bloco, o bloco da divisão dominical. Além disso, nós temos uma outra organização dos textos litúrgicos, que é a divisão semanal. E aí nós dividimos anos pares e anos ímpares. Nós estamos em 2020, lemos evangelhos que foram preparados para os anos pares. Aqui já existe a possibilidade, um ano ou outro, de ter uma proximidade dos textos. No domingo se lê algum texto e depois naquela semana acaba coincidindo do texto se repetir. Né? Então, por causa dessa dupla maneira de lidar com a liturgia. E além disso, tem um terceiro bloco que a gente chama de lecionário santoral, que é uma organização dos textos para as festas dos santos, que foi o que aconteceu na semana passada. Semana passada nós tivemos a festa de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho. E o evangelho proposto para aquele dia é justamente esse texto, porque fala de Maria, a mãe de Jesus. Então tá dentro do contexto da celebração mariana. Então, nós estamos no tempo comum e o texto estava previsto para ser rezado hoje, terça-feira, da 16ª semana comum. Coincidimos que semana passada teve o 16 de julho e aí o evangelho foi o mesmo. Mas é por isso que às vezes se repete. Entendi. E essa repetição, a mim, soa muito interessante por 2 motivos. Às vezes eu tenho a impressão de que quando o Nosso Senhor inspirou os responsáveis para organizar tudo isso, que tem tantos detalhes, tanto estudo, tantas motivações, ele sabia que em alguns momentos da nossa caminhada de fé, a gente precisava escutar de novo alguma coisa que ele disse. Então a repetição do texto é quase que acendendo um holofote em cima daquela ideia para Nosso Senhor chamar a atenção mais uma vez para aquele ensinamento. Né? Sim. E a segunda coisa bonita que eu vejo quando os textos se repetem assim de maneira tão próxima é que a palavra de Deus é tão rica e tão viva e por mais que a gente se debruce sobre o mesmo texto, a gente sempre é capaz de encontrar coisas diferentes, né? Sempre vai ter um ensinamento. Né? Essa semana eu estava estudando uma outra coisa já na linha lá do meu mestrado e eu me deparei com uma citação de São Gregório de Nissa que diz assim que a imagem ela é uma revelação muito mais concreta do que a palavra, porque a palavra ela se depara com interpretações subjetivas. Eu digo alguma coisa e cada pessoa que
escuta aquilo que eu disse, vai interpretar aquela palavra que eu disse dentro do seu contexto. Enquanto que a imagem ela vai estar sempre ali, fixada, de maneira que eu posso até ter várias interpretações, mas ela sempre vai dizer a mesma coisa, e a nossa leitura não vai depender do nosso conhecimento dos conceitos, não vai depender da nossa maneira de compreensão daquela imagem toda, né? Sim. E quando a gente fala da Sagrada Escritura, a gente fala de alguma maneira de imagem, porque é a fixação, né, daquilo que Deus revelou. Então, foi colocado em imagem, através ali dos textos que nos ajudam, embora as palavras carreguem consigo toda a carga conceitual, são aquelas palavras sempre. E a repetição daquelas palavras é como se a gente estivesse colocando diante de uma imagem sempre. Nossa, é mesmo, que interessante. Nesse sentido, cada vez que a gente se coloca diante daquela palavra, vai ter sempre alguma coisa diferente que a gente pode prestar atenção. A gente consegue contemplar. Um texto falado a gente não contempla. Um texto escrito ou uma imagem, a gente consegue parar diante daquela imagem e ir aprofundando naquela revelação que está presente ali. E esse é o nosso exercício hoje com esse texto, né? Então, hoje é 21, 5 dias atrás, foi nós rezamos com ele, né? Tanta coisa bonita foi dita naquele dia, eu assisti, não ao vivo, mas depois a gente pôde ver a reflexão daquele dia, que era um dia dedicado a Nossa Senhora, e que trouxe tanta riqueza para a oração. E hoje, então, a gente podia olhar para o texto mesmo, como essa imagem que é colocada diante dos nossos olhos. É um texto bem curtinho, mas que tem bastante coisa escondida lá dentro. Sim. Acho que a primeira coisa que a gente podia destacar, eu vou olhar aqui para o lado, que é onde está o texto, tá? Mas eu sempre volto aqui, é o fato de que a palavra falar, o verbo falar, aparece várias vezes. Jesus estava falando com a multidão, depois os irmãos e a mãe de Jesus queriam falar com ele, alguém falou para Jesus que eles estavam do lado de fora procurando, e depois Jesus pergunta para aquele que tinha falado. Né? Então, falar, falar, falar é um verbo que se repete várias vezes nesse trecho do Evangelho. Mas, um texto conhecido por nós, depois a gente vê que Jesus proclama seu íntimo, seu familiar, não aquele que fala, mas aquele que faz. É aquele que faz a vontade do Pai, que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui já tem um contraponto interessante para a gente entrar num processo de autoavaliação, né? Porque com alguma frequência nós falamos sobre Deus, e é importantíssimo que a gente fale, mas a nossa vida, o nosso jeito de ser, de viver, o nosso fazer, às vezes precisa expressar com mais clareza a nossa identidade do que o nosso falar. Sim. São Francisco de Assis, eu acho que é atribuída a ele essa frase, nunca li nenhum escrito dele, né? Mas é atribuída a ele uma frase que diz: anuncie o evangelho. Se necessário, use palavras. É isso, né? Então, Nosso Senhor já chama a atenção para isso, né? Então, ele estava falando com as multidões, alguém queria falar com ele, alguém interveio, a professora Cecília me corrige aí na concordância, houve uma intervenção. Isso, melhor. Isso. E alguém falava também, né? E nessa dinâmica também do falar existe uma outra característica, que é o diálogo. Né? Então, quando eu falo, eu preciso que alguém escute. E por isso talvez Jesus se depare com os discípulos. Discípulo é aquele que está ali para aprender. É aquele que reconhece a sabedoria do mestre e que se deixa conduzir por ele. Então, é através da fala que Jesus convidava a escuta, convidava a um diálogo, convidava a uma relação. E aqui talvez esteja a base daquilo que a gente encontra depois como vontade de Deus. É aquele que faz a vontade do Pai, que é chamado meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qual é a vontade do Pai?
essa é uma pergunta que às vezes a gente quase já tem respondida, porque a gente aprendeu que a vontade do Pai é cumprir os mandamentos, fazer o bem e amar as pessoas e tantas coisas conceituais que nós desenhamos e que trazemos como valores. Nada disso é descartado, mas a vontade do Pai, no fundo, é que nós aprendamos a nos relacionar com Ele e com os outros. E é bonito dentro do texto quando este gesto, Jesus proclama que os discípulos são aqueles que fazem a vontade do Pai, com um gesto de estender a mão na direção deles. Quando eu leio esse texto, me vem à mente aquela imagem que está na Capela Sistina, da criação, em que tem Deus e Adão, um na frente do outro, e os dedos estão por se tocar, né? Um detalhe daquela imagem que é muito interessante é o fato de que Deus está com o dedo em riste, o dedo esticado, e Adão está com o dedo dobrado. Então, para que Adão toque a Deus, basta que ele estique também o seu dedo e eles entram em contato um com o outro. É a simbologia do pecado, né, do afastamento de Deus, mas é também a possibilidade da graça. Então, se Deus nos convida a conversar, a entrar em diálogo, a escutar e também dizer alguma coisa, é o nosso esforço de esticar também o nosso dedo na direção É o dele. fazer, né? Que você falou. É o fazer. É O o nosso fazer. discipulado é justamente este movimento de irmos também ao encontro do Senhor. Né? E diante de Jesus tinha uma multidão. E é curioso também que no começo do texto diz que Jesus falava à multidão e a mãe e os irmãos ficaram de fora. Não ficaram de fora porque Jesus estava dentro de um lugar e eles estavam territorialmente fora. Mas a mãe e os irmãos não são contados como multidão. Porque a multidão é impessoal, é massa. É um grupo de pessoas onde se presta mais atenção na quantidade do que na individualidade, na particularidade de cada um. Se é mãe, se são irmãos, fazem parte do vínculo de relação próxima. E justamente por isso não são anônimos, não são parte da massa, mas são pessoas que são olhadas cada qual com o seu valor, cada qual com a sua importância. Então, a mãe de Jesus e os irmãos dele estavam fora da multidão. Porque imaginemos, né? Seria territorialmente, fisicamente estranho que a multidão estivesse no lugar fechado e que a mãe e os irmãos estivessem no lugar aberto, né? Então, a imagem que me vem à mente quando eu leio esse texto é justamente o contrário. Que Jesus está num lugar aberto, tem uma multidão na frente dele. Ele está falando com essa multidão. Então, a mãe e os irmãos estão fora do que se elenca como multidão, do que se chama de multidão. E aí é bonito, porque se o discípulo é reconhecido por Jesus como seu íntimo, como seu familiar, a relação que Deus quer ter conosco é uma relação individual. Aí remonta o nosso batismo. Que no dia do nosso batismo nós somos apresentados a Deus individualmente. E que é uma beleza enorme, já que falamos de familiaridade, né? Uma beleza enorme que Deus dá aos pais. Quem é pai e quem é mãe, escolheu o nome que Deus conhece dos seus filhos. É né? lindo. Então, são os pais que apresentam a Deus e dizem, olha, esta aqui se chama desse jeito. E é essa particularidade, com a participação dos pais, que permite que Deus se relacione com aquela pessoa a partir daquele momento. Né? No nosso batismo, nós começamos esse nosso diálogo com Deus, Ele sendo Ele mesmo, e nós também apresentando a Ele uma identidade. Nós somos chamados pelo nosso nome, conhecidos assim, nos identificamos assim, e essa nossa identidade se dá na particularidade, na individualidade de cada um de nós. Então, Jesus chama seus discípulos de familiares, porque ele se relaciona com cada um particularmente, na sua especificidade. Padre, deixa eu perguntar uma coisa, que isso, na hora que eu estava estudando, eu fiquei pensando.
Então, no batismo, nos tornamos filhos de Deus. Uhum. Começa um relacionamento, um vínculo familiar. Sim. Só que isso não basta, certo? Porque eu preciso É ter o esse primeiro fazer. passo. É um passo, é um começo. Maravilhoso. Sim. Mas sempre depende no meu dia a dia esse fazer, para que esse relacionamento seja todo dia, vamos dizer assim, renovado. Eu digo meu sim O diário. continuar, exato, continuar aquele caminho que foi dado, né? Eu costumo dizer, quando falo da iniciação cristã, que os 3 sacramentos, né, batismo, eucaristia e crisma, eles formam um passo. Para dar um passo, eu levanto o pé, lanço o pé para frente e troco de apoio. São 3 movimentos que criam um passo. Tá. Se a gente lembrar que o cristão que é crismado, que já deu este primeiro passo, ele continua constantemente com a missão de levar Jesus Cristo, de exalar o bom odor do Cristo por onde passa, o primeiro passo é o impulso inicial de um caminho. E aí a gente precisa lembrar que caminho se faz caminhando, né? Sim. Então, o batismo é o começo do processo, é levantar o pé. Depois, com os outros sacramentos da iniciação, a gente lança o pé para frente e troca de apoio, e aí começa o ciclo de troca de apoio dia após dia, dando continuidade a esse caminho. Ah, que bonito. Que é, os primeiros cristãos eram chamados de aqueles que entraram no caminho, nos Sim. Atos dos Apóstolos. Né? Mas caminho exige partida e chegada, e exige movimento também. É esse movimento de quem está caminhando que é a nossa resposta cotidiana de discipulado, de tentativa de aprendizado de Jesus, como deve ser o nosso fazer. E aí que entra o lindo Espírito Santo que nos impulsiona, né? Que nos ajuda, que ilumina o caminho para a gente saber onde está pisando, que nos fortalece para a gente conseguir ter esse impulso para continuar caminhando, que aconselha, que ajuda a rezar, que nos dá também a capacidade de discernimento e que vai fazendo com que o caminho se concretize de verdade, vai nos santificando, né? Nos tornando parecidos com Ele. E tantas outras coisas bonitas no texto, né? Por exemplo, o fato de que alguém afirma, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus interroga, mas quem são minha mãe e meus irmãos? Mas depois ele mesmo afirma, né? Minha mãe e meus irmãos são esses que assumem essa identidade e são importantes na sua singularidade, mas que aprenderam que a identidade daquele que se une a Jesus não é a identidade de alguém que é egoísta, mas de alguém que é para os outros, de alguém que caminha na direção do outro. Então, a identidade cristã, a identidade do discípulo é aquele que aprende com Jesus a mover-se na direção dos outros. Por isso, embora a relação de Deus conosco seja uma relação individual, ela não é uma relação individualista. Não é eu e Deus, mas eu sou valorizado naquilo que sou e sou chamado a fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que a humanidade e Deus estejam conectados, sejam uma coisa só, que a gente participe da divindade dele e que ele, de alguma forma, tome para si características da nossa humanidade, que é o que nós vemos em Jesus. Jesus é o rosto da humanidade, o rosto divino da humanidade e o rosto humano da divindade. E nele nós encontramos este modelo de simbiose, digamos assim, entre aquilo que é próprio de Deus e aquilo que é próprio do ser humano, e que torna uma realidade completamente nova. Nós fomos feitos, fomos criados para estar ao lado de Deus. É muito bonito, a gente não tem tempo suficiente para isso, mas uma das minhas paixões é esse mistério. Na criação, nós somos criados para estar ao lado de Deus, para estar com Deus, para nos relacionarmos com Ele. A partir do mistério de Jesus Cristo, que é Deus encarnado, nós não somos mais chamados a estar com Deus, mas a nossa vocação é a ser alguém em Deus.
algo de Deus em nós, algo nosso em Deus. E esta comunhão entre a nossa humanidade e a divindade do Senhor é que nos faz dar sentido ao nosso discipulado. Eu aprendo com Jesus como eu devo ser e como eu devo ser. Devo ser uma coisa só com Deus. De maneira que aquilo que eu faço e aquilo que Deus faz em mim se misturem de maneira tal que as pessoas, quando se encontrem comigo, enxerguem uma das tantas facetas de Deus. Então, as pessoas precisavam se encontrar com Deus quando se encontram com um ser humano, porque, afinal de contas, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Cumprimos a nossa vocação. É isso mesmo. Eu anotei uma coisa do catecismo hoje, Padre, só para completar isso que você falou, que eu achei lindo. Fala assim, precisamos nos convencer de que a primeira vocação do cristão é de seguir Jesus. Por isso, os pais devem aceitar com alegria e ação de graças o chamamento do Senhor a um dos seus filhos para segui-lo na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Porque a nossa primeira vocação é seguir, é viver em Jesus, né? Sim. E aí, esse sacerdócio que se expressa de maneira evidente através de um ministro, de um homem consagrado, mas que é próprio de todo batizado, porque Sim. pelo batismo nós somos sacerdotes, profetas e reis. Então, o fato de termos sido batizados nos identifica com esse sacerdócio, que é essa doação total de si e essa busca de promoção da vida. No fundo, Deus, que é o Deus da vida, e por isso é amor, é aquele que quer que nós também sejamos promotores da vida. Então, o cuidado com as outras pessoas, o fazer do discípulo, é o fazer na mesma direção de Deus. É a promoção da vida em todos os seus aspectos e o cuidado da pessoa. E aí tem uma última coisa bonita que eu queria levantar do Evangelho, que é o fato de que, no final, quando Jesus identifica aqueles que fazem a vontade do Pai como seus íntimos, seus familiares, aparece uma distinção. Todas as vezes que se falava sobre aquilo que estava acontecendo, se dizia sua mãe e seus irmãos. E Jesus diz, meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Aparece a figura feminina das irmãs de Jesus, no sentido, claro, dentro da cultura hebraica que nós conhecemos, né, que não são exatamente irmãos consanguíneos, mas são membros do mesmo grupo, como distinção própria de que existe uma missão dada a cada um e a nossa relação com Deus, ela é própria daquela missão que nós recebemos. Então, o irmão se relaciona com o irmão de um jeito e com a irmã de outro. A mãe se relaciona com todos os filhos de maneira parecida, mas cada filho tem a sua característica, proximidade ou certa distância, certas ressalvas com relação ao filho. Então, o vínculo familiar, ele é apresentado por completo quando Jesus fala. Não é mais generalizado, os irmãos e a mãe. Mas existe a diferença da relação com o irmão, da relação com a irmã e da relação com a mãe. E o Pai é o Pai do céu, é o Deus Criador, e é aquele que dá sentido a todo o movimento que é feito dentro dessa experiência familiar que Jesus apresenta. Tem uma biblista italiana que se chama Rosana Virgili, ela fala sobre o papel da mulher dentro da Sagrada Escritura. E todo o trabalho dela é uma tentativa de encontrar onde está o feminino dentro dos textos sagrados. E ela destaca essa coisa de Jesus apresentar as irmãs, porque a mulher traz consigo características de vínculo muito mais intensos do que os homens, muitas vezes. E reconhecer entre os discípulos de Jesus essa necessidade de vínculo traz esse impulso para a aproximação, esse impulso para a comunhão, a proximidade, que talvez se nós pensarmos só num grupo de homens, não trazem consigo essa necessidade de vinculação. Então, o feminino aqui aparece de maneira
digamos, proposital, mas também muito profunda naquilo que o texto traz para a gente. Bonito. Ainda mais amanhã que a gente vai falar de uma grande mulher. Vamos falar de Santa Maria Madalena. Sim, é Né? verdade, amanhã é festa dela. Né? Que lindo, padre. Nossa, que profundo, que bonito, que reflexão gostosa. Muito bom. Bastante coisa, né? Os textinhos Muito. pequenininhos, mas que são tão cheios de coisa para nos ensinar. Né? É isso mesmo. E eu vou também encerrar com um finalzinho também que eu ouvi hoje da homilia do Padre Lauro, que eu também achei tão bonito, que foi como o senhor estava falando. Muitas vezes, quando você perguntou, né, o que é a vontade do Pai, né? A gente também se pergunta. Uhum. E aí é aquilo que você falou, a gente fala os mandamentos, as virtudes, né? E às vezes tem gente que confunde, que fala, ah, ficou doente, mas foi a vontade do Pai. Ah, perdeu alguém, mas foi a vontade do Pai. E aí o Padre Lauro também falou hoje muito bonito, ele falou, gente, a gente tem um Pai. A gente tem um Pai que sempre quer o nosso bem. Que se aproveita, às vezes, de alguma adversidade, não como castigo, mas para uma correção, para uma conversão, né? Então, a gente sempre sabe que quando a gente fala para Deus, seja feita a vossa vontade, a vontade é boa, né? A Sim, vontade nunca é um castigo, jamais, porque Ele é um Pai da misericórdia, né? Como a gente leu exatamente. hoje daí na primeira leitura, que foi tão linda também, né, Padre? Uhum. E eu acho sempre é muito importante a gente ter isso no coração, né? Nós temos um Deus da misericórdia, que pode se aproveitar de um momento não bom para nos converter. Jamais encarar isso como um castigo de Deus, que ele não é um Deus do castigo. E aí ele fala: olha para a cruz, olha para Deus na cruz. Dá para imaginar que aquele é um Deus que castiga, que quer te causar algum mal? Não é isso, né? E aí o Padre Hélio estava lá Pelo também. contrário, é aquele que Então, toma para si toda a dificuldade e sofrimento para nos privar dele ou nos salvar é. daquilo que a morte traz. Né? É isso. Então, é muito bonito. É um texto tão pequenininho, mas que faz a gente refletir em tantas partes, né, Padre? Sim, verdade. Depois eu vou ver de Acho que é novo um aqui pouco a nossa disso que eu live. tinha destacado. Vamos lá. Né? Então, Depois eu tenho era que isso que ouvir eu de tinha novo, destacado do porque depois eu texto de quero ouvir hoje. tudo de novo que a gente conversou aqui também, para eu ter muita reflexão aí pra gente ficar pensando depois. Ah, vai lá, o que você Acho destacou? que, da minha parte, o que eu tinha destacado era isso, que nós conversamos aqui. Poderíamos, talvez, buscar mais alguma coisa, mas aí a gente ia ficar É, até o fim da é, noite conversando. é. Ai, como é bom, como seria bom, né? Muito gostoso. Mas é bom a gente ter esse gostinho de quero mais, que sempre dá essa alegria de Sim, voltar aqui na noite seguinte e ouvir um pouquinho mais, né, Padre? sim. E todos os dias, né, ter um Todos os pouquinho de dias. aprendizado do Senhor, que vai nos conduzindo e vai nos ajudando mesmo a dar sentido à nossa vida. Né? É, como você falou, é esse movimento, né? É Não esse pode movimento. parar, senão tem que impulsionar de novo para começar o caminho. Isso, é verdade. Posso ler um minutinho? O senhor tem mais um tempinho para eu ler aqui que o pessoal escreveu? Tem, sim, claro. Então, vamos lá. O retiro terminou, Padre? O retiro que Sim, você... foi É? semana passada. E Uhum. foi bom? Deu certo? Virtual? Deu certo. Não, foi Ah, presencial, conseguiram lá no fazer mosteiro, presencial? eram poucas pessoas. Como o mosteiro é bem grande, a gente conseguiu ficar um pouquinho separado. Eram 4 pessoas só, então foi bem tranquilo. Ah, que bom. Muito bem, vamos lá então. Todo mundo pedindo a sua bênção, Padre. Né? Que Deus abençoe a todos. Amém. Ah lá, falando da Santa Clara. Aí a Márcia falou, Santa Clara clareia. É isso mesmo, né? Eu adorei eu já aprender essa também, viu? Muito... Ah, o senhor vai ter que fazer live via Roma. O senhor tá lá e o senhor vai arrumar um Sim, tempinho para vir falar organizamos com um a gente. horário que seja possível por causa do fuso, mas Pensando a no gente fuso, consegue né, sim. Padre? Que bom, isso mesmo. Que linda explicação, contemplar, como é lindo. Aí as pessoas vão falando conforme a gente vai falando, né? Então a gente tem que meio que entender que a gente estava num contexto. Vamos ver, Sônia. A vontade do Pai. Penso em Mateus 25. Eu tive fome, me deste de comer, né? Ir ao encontro do Uhum. Senhor é ir ao encontro do mais necessitado. O que acham?
É, né, É por padre? aí mesmo, né? A dinâmica da promoção da vida, que é sinônimo de amor, né? A palavra amor fala disso, né? A, o prefixo de negação a, com o radical mors mortis. Então, amar é negar a morte, ou promover a vida. E aí ir ao encontro do necessitado é um caminho de prática de promoção de vida. Paula, mas Jesus em seu discurso transformou a multidão em família. Sim, Exatamente, porque todos foram convidados a se tornarem seus discípulos, né? é isso mesmo. Muito bem, como o senhor explica gostoso. Paula, que delícia de explicação, quanta serenidade, quanto conhecimento. Esse caminho aí de sacerdócio é lindo mesmo. Essa caminhada é linda. E a gente reza muito por vocês, viu, padre? Precisa, viu? E é nosso serviço, né? Vocês nos deram o conhecimento intelectual, né? A igreja que nos dá, nada mais justo do que nós nos esforçarmos também para devolver, de alguma forma, através das nossas orações e das nossas reflexões, tudo aquilo Amém. que a gente recebeu. Ficaremos horas escutando. Muito bom ouvi-lo. Ah, dessa professora te chama de menino. Muito bom ouvi-lo, menino. Essa proximidade, olha lá. É isso mesmo. Muito bem, Tiana chegou. Grande aprendizado para mim. Saudades. Aí eu não sei te dizer quem é, com certeza alguém que te conhece. Lauli Mários. Mário. Ah, Fernanda, muito sim, é bom de ouvir. Itaquá. Ah, Uhum. que bom. Bem-vindo também aqui ao Deus Convida. Fernanda, filha da tia Cecília, muito bom ouvi-lo, padre. Realmente ficaria horas aqui com o senhor. Maravilhoso. Ah, o padre. Agora o senhor vai quando é convidado. É isso, padre, que foi linda a sua homilia lá domingo na catedral. É uma surpresa, né? A gente vê, a gente Sim. coloca lá, o padre Diogo aí. Nesse intervalo, né, até a minha viagem, eu estou ajudando em Itaquá, na paróquia São Bartolomeu, Tá. e eu rezo a missa no mosteiro aqui em Itaquá todos os dias, mas a missa não é transmitida por nenhum vínculo, que é a missa interna do mosteiro, né? Mas pode? Já estão E aceitando pessoas? Pode assistir? a do mosteiro não, Ah, é só as irmãs mesmo, e o tá bom. padre vai rezar a missa. Nem eu tenho contato com elas. Fico Ah, só no presbitério, rezo a missa e volto, já não tenho contato. um dia eu queria, E, eu quero fazer uma live de aqui, eu quero para a gente entender também. A gente fica muito distante de nós leigos, o que é essa vida consagrada, né? O que é ser uma irmã, uhum, né? O diácono. Um dia a gente pode também vir aqui falar exato. disso, né, padre? Pois sim, com certeza, né? As Isso é diversas muito legal. vocações, os diversos Isso, caminhos da vida de santidade. isso, isso. E aí, na catedral eu estava porque é a festa de Santana, e como novena, normalmente se chamam vários padres para rezar. Aí o padre Cláudio pediu que eu fosse rezar no domingo, junto com o pessoal do Divino, e aí por isso que a gente estava na missa de domingo lá. Entendi. Foi lindo ele falando de Santana, viu, gente? Que hoje não vai dar tempo, mas um outro momento a gente também vem aqui. Sim, Maravilhoso. verdade. Tia Cecília, que vai estar sexta-feira aqui com a gente, que a gente pode falar um pouquinho de Santana. Vamos trazer a homilia aqui do padre, que foi muito especial. Paula, já colocando. Rosana na lista. Ah, tá bom. Das próximas leituras. Rosana Virgílio na lista das próximas leituras. Algum livro em particular, padre? A Paula está perguntando se tem algum Agora, livro. de cabeça, eu não me lembro de nenhum título, porque, na verdade, essas coisas foram de uma palestra que eu tive com ela e tem as anotações. Mas toda a bibliografia dela é sobre a mulher na Bíblia. Ah, bacana. Vamos anotar, Paula. Lindo, padre, muito bom. Com certeza, tia Cecília, teremos que ouvir de novo. Isso, a gente vai ouvir daqui a pouco todo mundo de novo. Seu sorriso é lindo, padre. Tia Ah, Dalva. obrigado. Tia Dalva que cuida com tanto carinho lá do padre Marlon de Taubaté também, que olha, é um exemplo de padre, tem uma doença tão séria, tão importante, mas como traz alegria cada vez que fala. Incrível, muito lindo. Um grande homem, tenho orgulho de tê-lo como professor. Gilson Soares de Oliveira. É diácono. Ai, olha Gilson é lá, diácono. que bacana, Né? que bacana. Vamos aprender mais também sobre essa vocação linda. Grande reflexão. Obrigada, padre. Eu que agradeço, é sempre Sempre uma muito alegria. especial. É sempre uma alegria para nós, não o senhor imagina. E vou pedir para a gente encerrar essa noite, então. O senhor reza para nós uma Ave Maria?
Vamos sim pedir que Maria continue nos acompanhando. Ela que nos ensina a ser discípulos de Jesus, ela que nos ensina a transformar em concreto aquilo que aprendemos dele, que ela nos ajude também a alcançarmos isso na nossa caminhada de fé, para nunca pararmos, até chegarmos no céu, que é a nossa meta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, pessoal, que lindo, né? Uma noite com uma bênção dessa. Então, tenho certeza que será uma ótima noite para todo mundo. Que bom que amanhã a gente se encontra de novo. Começamos com o terço às 9 horas, depois das 8h45 na reflexão. Padre, volte sempre. Uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? Vamos sempre nos organizar. Amor, e por essa caminhada linda aí que o senhor tem pela frente em Roma. Amém. 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 Boa noite, pessoal. Até amanhã. Obrigada, Tchau, Padre. tchau. Boa noite a Tchau, todos. tchau.